a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor, que a infinita paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria, mais um domingo, estamos aqui reunidos à distância, mas unidos para cultuar ao nosso Deus. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Que alegria, mais uma vez, estar com vocês. Que alegria saber que muitos irmãos estão nos assistindo, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, mas temos essa oportunidade maravilhosa de cultuarmos a Deus domingo após domingo. Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto lendo o Salmo número 11. O Senhor é forte refúgio, o Senhor é refúgio para todos aqueles que buscam nele abrigo. Salmo 11, você pode abrir a sua Bíblia, nós lemos sempre na versão Almeida atualizada. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar também na transmissão, que vai aparecer aí na tela o texto bíblico, você pode acompanhar a leitura. Diz assim então a palavra de Deus, o Salmo número 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor Deus eterno, o Senhor que é alto refúgio, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que enviou o Espírito Santo para estar com a igreja até o último dia da história. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois tu és santo. Declaramos a tua santidade, declaramos a tua soberania, declaramos que tu és o eterno, aquele que vive e reina eternamente. A ti, Senhor, nós louvamos, a ti nós bendizemos. Deus, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste culto e nos abençoa, Senhor, e abençoa todos que estamos assistindo, que a tua boa mão seja com todos, que seja um tempo, Senhor, de alegria, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento, um tempo de graça, porque o Senhor é alto refúgio para a nossa alma, o Senhor é refúgio para a nossa alma, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, aos filhos dos homens. E a tua palavra nesse salmo diz que o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio,
mas aquele que ama a violência, a sua alma abomina. Porém, o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, e os retos, os teus santos, lhe contemplarão a face. E nós te louvamos por tua palavra, te louvamos, Senhor, por tua revelação, te louvamos por ser quem tu és, Senhor, o Deus eterno, o Deus de toda glória, o Deus a quem nós adoramos, o Deus da igreja, o Deus do justo, o Deus o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que ama a igreja, o Deus que guarda a igreja, o Deus que elege a igreja, o Deus que elege a cada um dos salvos, para que, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, eles alcancem misericórdia, alcancem graça e benevolência. Por isso nós te bendizemos, te louvamos e te glorificamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora eu quero convidar a todos vocês para cantar conosco. Nós vamos ter o nosso tempo de cânticos, o nosso tempo de música. E não apenas assista, mas louve a Deus cantando os cânticos junto. Vai também aparecer aí na tela a letra de cada cântico. Então, celebre junto conosco, cultue junto conosco. Que alegria, que alegria, que alegria podermos louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Já acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver.
vez, tu conheces toda pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. Tua glória eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo, Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos à lição do breve catecismo. Usamos para a nossa catequese, para o nosso ensinamento das Escrituras, tanto nos cultos quanto nas nossas devoções, ou também nos cultos nos lares, nas casas. Recomendamos sempre o uso do breve catecismo de Westminster, e nós estamos vendo da pergunta 99 em diante, que são perguntas e respostas relacionadas ou relativas à oração do Senhor ao Pai Nosso. Hoje, a pergunta e a resposta é da pergunta número 106. Então nós vamos fazer duas vezes, eu faço a pergunta e depois todos repetem juntos, porque também o texto da resposta vai estar aí na projeção. Pergunta 106. Pelo que oramos na sexta petição? Resposta. Na sexta petição, que é: e não nos deixes cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve livre quando formos tentados. Vamos repetir. Pelo que oramos na sexta petição, que é: e não nos deixes cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve e livre quando formos tentados.
Os textos para fundamentar esta resposta são os seguintes. Primeiro, Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Salmo 19, verso 13, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. João capítulo 17, verso 15, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. E 1 Coríntios capítulo 13, aliás, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Graças a Deus que nós podemos orar a oração do Senhor. No final deste culto nós vamos orar a oração do Senhor e falar em oração sobre cada uma dessas petições que o Senhor Jesus nos ensina. E hoje, não nos deixes cair em tentação. Nós temos o poder, a arma, a provisão para não cairmos em tentação. E essa provisão é orarmos todos os dias esta oração e repetirmos todos os dias esta petição. Vamos aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus irmãos, eles se encontram no capítulo 20 de Êxodo. E eles expressam a vontade perfeita do nosso Deus. E cada mandamento é importante para a nossa vida, diária, para a nossa prática diária e para o fortalecimento de nosso devocional, da nossa vida diante do Senhor. Os 10 mandamentos, então, eu vou pedir que todos que estão nos assistindo repitam comigo, mandamento após mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Quero hoje destacar o mandamento número 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós temos 3 visões principais a respeito do sábado. Um diz que que é um mandamento que não deve ser lembrado mais porque ele foi abolido. A segunda forma de ver esse mandamento é uma forma de muitos reformados, que esse mandamento ele deve ser cumprido no domingo, porque o domingo substituiu o sábado. Então o domingo é um sábado, um dia de descanso absoluto. Uma outra forma que a gente pode, que tem muitos reformados também que usam, e também muitos cristãos de outras linhas de pensamento, é que este mandamento ele se cumpre ao descansarmos em Jesus, porque o Senhor Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. E ao cultuarmos no domingo, ou seja, ao adorarmos o Senhor, ao descansarmos no Senhor e cultuarmos no domingo, nós estamos então cumprindo este mandamento. O Senhor Jesus é o nosso sábado e nós devemos
no dia da sua ressurreição, priorizarmos o culto, descansarmos do nosso trabalho e priorizarmos o culto a Deus. Então, este é a maneira como nós, aqui da Capela Missional, nós entendemos. Priorizar o culto no dia do Senhor, que é o domingo. O sábado, ele foi cumprido em Jesus, ele é o Senhor Jesus. E nós estamos nele, nós descansamos nele, e no domingo nós cultuamos ao Senhor. Então, mesmo que nós estejamos, na verdade nós estamos longe do nosso local de culto, e nós estamos assistindo esses cultos em casa, a Capela Missional está transmitindo os cultos para que as famílias, para que as pessoas interessadas assistem, além dos seus membros, assistem esses cultos. Mas eu quero destacar que é muito importante que no domingo nós priorizemos o culto ao Senhor, mesmo estando distante. O domingo é o dia do Senhor, o dia de cultuar. E que alegria que nós podemos descansar em Jesus. E que alegria que nós podemos cultuar ao nosso Salvador. E que alegria que Ele é o nosso descanso. E nós o louvamos, e nós o bendizemos, e nós o exaltamos porque Ele é Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos agora ao credo apostólico. E todos os domingos nós recitamos o credo apostólico, porque é um devocional, é uma afirmação de fé, é uma declaração de fé que a igreja recita, que a igreja usa, que a igreja declara desde os tempos antigos, desde os tempos da era dos pais da igreja. Esse credo, a partir do quarto século, ele é recitado nas mais diferentes localidades, comunidades e igrejas cristãs. Vamos recitar então juntos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, vamos à pregação da palavra, vamos ao sermão de hoje. E nós estamos na segunda semana de uma série nova, Personagens da Cruz. Esse é o nome da nossa série, que nós começamos a semana passada. Nós podemos, na verdade, essa é a terceira série de sermões da era da pandemia. E essas séries da pandemia, nós começamos com o sofrimento, né, o sofrimento de Jesus e as dores humanas. Nós começamos com a felicidade, né, a felicidade à luz das Escrituras, depois as dores de Jesus e as dores humanas. Agora, né, nós estamos na série Personagens da Cruz. É uma série que nos confronta diante do Senhor. Essa é a intenção dessa série de sermões, porque através dos personagens que nós vamos analisar, nós vamos nos ver também nesses personagens diante da cruz de Cristo. O Senhor nos expõe, a cruz nos expõe. E em cada personagem nós vamos ver que nós nos vemos ali. E nós, na verdade, estamos diante da cruz. Nós começamos esta série na semana passada. Hoje, então, é o sermão número 2 e nós vamos tratar de Pilatos
o homem que não soube o que fazer com Jesus. Pilatos, o homem que não soube o que fazer com Jesus. E nós vamos ler dois textos que são paralelos. O primeiro texto se encontra em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler os versos 1, 2, depois do 11 ao 26. Diz assim, então, o texto bíblico. Mateus, capítulo 27, versos 1 e 2, depois do 11 ao 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11 em diante. Jesus estava em pé ante o governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, o texto paralelo que nós vamos ler encontra-se em Lucas capítulo 23, do verso 1 ao 7, e depois do 13 ao 25. Diz assim o texto em Lucas, do verso 1 ao 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Agora do verso 13 até o verso 25. Então,
Reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Aqui está o texto, aqui estão os textos que falam sobre Pilatos diante de Jesus, ou Jesus diante de Pilatos. Por isso, o título desse sermão é Pilatos, o homem que não soube o que fazer com Jesus. Quem era Pilatos? Resumidamente, meus irmãos, Pilatos, ele era o governador da Judéia. O seu nome era Pôncio Pilatos. E era um governador enviado de Roma, um homem frio, cruel, egoísta e, acima de tudo, ambicioso. Pilatos, quando ele encontra-se com Jesus, ele imediatamente fica impressionado com Jesus. Jesus provoca reações fortes em Pilatos, assim como em qualquer pessoa que aproximava-se dele. E Pilatos declara 3 vezes achar que Jesus era inocente. Em Lucas capítulo 23, verso 4, ele diz: não vejo neste homem crime algum. Também em Lucas capítulo 23, versos 13 ao 15, diz: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, e nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. E pela terceira vez, então, em Lucas capítulo 23, verso 22, ele diz que Jesus era inocente, ele declara a inocência de Jesus. Então, pela terceira vez, ele perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. A própria mulher de Pilatos diz para ele que não se envolva com Jesus. E isso está em Mateus, no texto de Mateus, capítulo 27, 19, que diz: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos era um fraco. E os relatos dos evangelhos nos mostram a incrível indecisão de Pilatos, não sabendo o que fazer com Jesus. Ele não sabe o que fazer com Jesus. E ele tenta engenhosamente evitar se responsabilizar por Jesus. Ele tenta 2 coisas contraditórias. Ele evita condenar Jesus, mas ao mesmo tempo evita soltá-lo. Ele não condena, mas também tem medo de soltá-lo, evita soltá-lo. Ele sabe da inocência de Jesus, mas ele não quer ficar mal diante dos líderes judaicos. E ele, na sua indecisão, ele tenta soluções que não o comprometam.
Então, meus irmãos, nós vamos, em primeiro lugar, ver um pouco mais da índole de Pilatos. Pilatos era um fraco. E algumas expressões na narrativa de Lucas nos mostram bem a fraqueza dele. Em Lucas capítulo 23, versos 23 a 25, diz: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a que eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Aqui nós vemos 3 vezes o quanto a fraqueza de Pilatos ficou exposta. No verso 23 diz que o clamor deles prevaleceu. O clamor dos judeus prevaleceu. Verso 24 diz que Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Mesmo sabendo da inocência de Jesus, ele decidiu atender os pedidos dos judeus. E verso 25, soltou a quem eles pediam. Meus irmãos, vejam que ele estava entre um homem que ele sabia ser inocente, que era Jesus, e um outro já condenado por rebelião e homicídio, que era Barrabás. E ele soltou o criminoso condenado e mandou crucificar Jesus. Irmãos, nós estamos analisando aqui a história de Jesus à luz da nossa visão humana. Nós sabemos que Jesus veio para morrer na cruz, nós sabemos que estava predeterminado por Deus que Jesus fosse à cruz, tudo estava determinado, ele veio com essa missão, isso é indiscutível, isso teologicamente é uma afirmação. O que nós estamos vendo é o lado histórico, bíblico, e como isso, como Jesus foi levado à cruz. E em Atos diz que Deus usou a perversão humana para cumprir o seu propósito. Então aqui nós estamos vendo que Deus usou essa índole de Pilatos para que ele então condenasse Jesus. O plano de Deus foi cumprido por meio de um homem fraco, de um político medíocre, de um político populista, que era Pôncio Pilatos. Então nós vamos ver aqui alguns sinais que identificam a índole de Pilatos e como ele era um homem fraco. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele não assumiu a sua responsabilidade. Em Lucas 23, verso 7, diz o seguinte: ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Ou seja, ele tentou se eximir da sua responsabilidade, enviando Jesus para que Herodes então tomasse essa decisão. Em Mateus 27, verso 24, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Ou seja, ele desde o início, desde o primeiro momento, ele tenta não se responsabilizar na sua decisão sobre Jesus. Ele tentou transferir a sua responsabilidade. Sabendo que Jesus era da Galiléia, o texto diz que ele envia Jesus para Herodes. Também, meus irmãos, diante do povo ele lava as mãos, dizendo que não estava assumindo a responsabilidade, declarando que não estava assumindo a responsabilidade, que não desejava se responsabilizar por Jesus. A esperteza de Pilatos era óbvia, porque ele pensava transferir a responsabilidade que era sua. Ele não queria se comprometer, ele queria ele desejava ficar bem, tanto com Roma, quanto com os judeus. Por isso, o primeiro sinal de fraqueza é que ele não assumiu a sua responsabilidade, ele fugiu da sua responsabilidade, ele evitou tomar uma decisão. Em segundo lugar, um outro sinal da índole fraca de Pilatos é que ele tentou usar meias medidas.
Veja em Lucas 23:16, o que ele diz: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ou seja, veja o absurdo da situação. Veja o absurdo da situação. Ele sabia da inocência de Jesus, mas ele não iria soltá-lo. Ele sabia da inocência de Jesus, mas não iria soltá-lo. Essa é a declaração dele. Não iria soltá-lo sem antes açoitá-lo. Essa foi uma ação mesquinha. Essa foi uma ação que mostra muito bem a índole de Pilatos. Se Jesus era inocente, ele deveria ser solto, não açoitado. Essa é a conclusão que qualquer um poderia chegar, menos Pilatos. Por quê? Porque ele pensava em satisfazer os líderes judaicos, açoitando e castigando Jesus, sem contudo levá-lo à morte. Ou seja, ele queria um meio termo, ele queria um jeitinho, ele queria um jeito de satisfazer a sede de vingança, de justiça injusta dos judeus. Mas em terceiro lugar, veja uma outra marca dessa índole fraca de Pilatos, é que ele tentou a coisa certa com meios errados. Em Mateus capítulo 27, os versos 21 e 22 diz assim, de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ele queria soltar Jesus, mas ele não queria ficar mal com a liderança judaica. Então ele tenta fazer a coisa certa, ou seja, soltar Jesus, mas com os meios errados, ou seja, com o voto da multidão. Só que talvez o que ele não esperava fosse o voto da multidão. Soltar um criminoso, alguém acusado de homicídio. Porque era costume da anistia de Páscoa, dar anistia de Páscoa a um prisioneiro. Ao invés de soltar Jesus, ele fez uma votação surpreendente. Está ali um criminoso, condenado, que é Barrabás. Do outro lado está um homem inocente, um profeta, um pregador, um benfeitor, inocente, não condenado, mas ele faz uma votação. Quem vocês querem soltar? O criminoso condenado ou alguém no qual não se vê crime algum? Ora, escolher entre alguém já condenado, um criminoso, e Jesus com inocência comprovada foi uma coisa muito estranha. Por isso ele tenta fazer a coisa certa, soltar Jesus pelo meio errado, e obviamente deu errado. Mas em quarto lugar, meus irmãos, nós vamos ver que uma outra marca da índole de Pilatos é que ele tentou convencer e se convenceu de que a culpa era só dos outros. A culpa era dos outros e não dele. Veja Mateus capítulo 27, verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Vejam que ele pega a água, lava as mãos diante do povo. Então, antes que as suas mãos se sequem, meus irmãos, ele manda Jesus para ser crucificado. Verso 25 diz: entregou-o à vontade deles. Eles venceram. O clamor dos judeus venceram. O clamor dos judeus venceu. Os líderes judaicos venceram. Ele não fez o que parecia querer fazer com Jesus. Por isso, nós afirmamos: Pilatos é o homem que não soube o que fazer com Jesus. Ele não soube o que fazer com Jesus. Ele era um fraco. Ele era um populista. Na verdade, ele fez tudo errado. Mas, assim mesmo, ele cumpriu o plano de Deus. Deus usou a índole mesquinha, a índole fraca, a índole covarde de Pilatos. Ele não soube o que fazer com Jesus. Então aqui temos este personagem, o primeiro personagem que nós estamos analisando, Pilatos.
o homem que não soube o que fazer com Jesus. Agora, meu segundo ponto nesse sermão é a nossa identificação com Pilatos. A fraqueza de Pilatos, na verdade, é a fraqueza de todos nós. No primeiro sermão eu falei sobre que ali estavam os judeus com a sua incredulidade, Pilatos e sua falta de princípios, e que nós não tínhamos condições de julgar nem a incredulidade dos judeus, e nem a falta de princípios de Pilatos, porque nós somos piores, muito piores. E a nossa identificação com Pilatos, ela é evidente, porque a fraqueza de Pilatos é a fraqueza de todos nós. Ao olharmos para Pilatos, nós não temos condições de julgar Pilatos, por quê? Porque nós nos identificamos com Pilatos. Vamos ver como. Porque também nossas fraquezas ficam expostas diante de Jesus. E em muitos casos, nós agimos exatamente como Pilatos. Nós ficamos a meio caminho da vontade de Jesus. Nós procuramos evasivas, nós procuramos soluções fáceis para a vida, e em tantos e tantos casos nós negamos a Jesus. Assim como Pedro, nós negamos a Jesus, e assim como Judas, nós traímos a Jesus. E assim como Pilatos, nós ficamos indecisos diante de Jesus. Nós deixamos a decisão para mais alguém, ou nós optamos por um compromisso morno, um cristianismo morno, um discipulado morno. Nós fazemos de Cristo o nosso mestre, mas nem sempre nós fazemos de Cristo o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Nós confessamos Ele publicamente, mas o negamos com o coração. Nós confessamos Ele com palavras, mas o negamos com a vida. Nós também temos a nossa personalidade pilatiana. A nossa personalidade muitas vezes é a semelhança de Pilatos. Nós não fazemos confissão de Jesus na vida diante dos problemas, diante das decisões, na hora da crise, na hora da tentação. Sim, meus irmãos, nós, ao olharmos para Pilatos, um dos personagens da cruz, nós somos obrigados a confessar. Sim, nós nos identificamos com ele. E algumas evasivas, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês, evasivas nossas, que nos fazem imitadores de Pilatos. A primeira evasiva que nós usamos é quando nós afirmamos: não é minha responsabilidade. Isso nós usamos muito. Quando nós falamos, ou pensamos, ou agimos de acordo com essa frase: não é minha responsabilidade. Diante de compromissos, diante das crises e diante das necessidades dos outros, nós nem sempre assumimos a nossa responsabilidade. Pilatos pensou: a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de Herodes. Pilatos pensou: a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dos judeus, lava minhas mãos, não é minha responsabilidade, é dos judeus. Meus irmãos, nós estamos numa crise, nós estamos numa pandemia. Essa semana, a cidade de Porto Alegre, a cidade aqui da Capela Missional, está parcialmente fechada. Muitos estão com seus contratos de trabalho suspensos, outros foram demitidos, alguns outros estão com redução de salário, alguns outros estão vivendo da ajuda, da ajuda governamental. Irmãos, e eu quero chamar a igreja, principalmente a nossa igreja, a responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar de nossos irmãos, e se nós não temos na nossa igreja necessitados, nós temos necessitados muito próximos de nós, e é nossa responsabilidade cuidar desses necessitados. É nossa responsabilidade atender necessitados. Irmãos, é nossa responsabilidade, é responsabilidade da igreja amenizar a dor das pessoas, é responsabilidade da igreja amenizar a necessidade dos necessitados. É tua responsabilidade, meu irmão, é tua responsabilidade, minha irmã, é tua responsabilidade, igreja.
Nós somos cristãos, cristão é tua responsabilidade. Mas uma outra evasiva que nos identifica com Pilatos é quando nós usamos a seguinte frase: não é bem assim. Não é bem assim. E diante das exigências, e diante de situações radicais, as pessoas dizem: não é bem assim, talvez seja diferente. E eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa: nessa época nós temos muitos que optam pelo negacionismo. Não há pandemia, não há crise, a coisa não é tão grave assim. Enquanto isso, pessoas estão doentes, pessoas estão necessitadas, pessoas estão desempregadas. Aí você diz: a culpa é do governo, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, mesmo que seja, pessoas foram atingidas por decisões e essas pessoas estão necessitadas. Então é bem assim, sim, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de socorro. Irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, assumir o nosso compromisso, assumir a nossa missão. Algumas pessoas acham: não, eu posso optar pelo meio termo. Meus irmãos, algumas pessoas dizem: eu posso optar pelo mais ou menos. Pilatos propôs açoitar Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente, e depois soltá-lo. Não mato, apenas açoito. Esse foi o pensamento dele. Eu açoito Jesus, mostro que eu castiguei ele, e aí fica tudo bem. Meus irmãos, compaixão, é isso que nós devemos exercitar nesse tempo de pandemia. E quem sabe você tenha pouco, mas tem gente ao teu lado que não tem nada. Uma outra evasiva que nós usamos é a seguinte: o importante é que eu vou me sair bem dessa. Hoje um lema é: o importante é ser feliz. E aí isso a gente ouve praticamente todos os dias. O importante é que a pessoa está feliz. O jovem, por exemplo, faz sexo antes do casamento e as pessoas dizem: o importante é que está feliz. A mulher casada trai o marido, o importante é que ela é feliz ou foi feliz. O marido trai a mulher e diz: o importante é estar feliz. Meus irmãos, o que as pessoas dizem: mas ela tem o direito de ser feliz. Sim, tem. Mas uma coisa ou outra, ou faz a vontade de Deus, ou a sua neste caso. Alguns pensam que eu agradando os outros, a vida continuará. Irmãos, diante da vida, muitas pessoas, elas pensam que o que importa é o resultado final, que o fim justifica os meios usados. Pilatos pensou assim, ele pensou assim: no fim, agrado todo mundo e eu continuo com o meu status. Eu agrado as pessoas e continuo com o meu status. O importante é que eu vou me sair bem dessa. É uma evasiva que o cristão jamais deve usar. O cristão é um discípulo de Jesus e a sua vida é radical. Suas decisões são radicais, seu comportamento é radical. Ele é um discípulo de Jesus. E a última evasiva que eu quero usar, que nos identifica com Pilatos, é quando nós usamos a seguinte frase: a culpa não é minha. A culpa não é minha. As pessoas querem achar um culpado, desde que não seja ela mesma. Duas pessoas estão brigando, estão discutindo. Um casal está à beira do divórcio, mas se perguntarmos para eles, os dois são inocentes. São dois inocentes brigando. São dois inocentes se divorciando. São dois inocentes se matando. As pessoas não assumem a culpa. As pessoas não assumem responsabilidade. As pessoas não crescem. Nós lavamos nossas mãos como Pilatos fez. E hoje, nesse tempo, ninguém parece assumir culpa alguma. Todo mundo é inocente. A responsabilidade não é minha. A crise não é culpa minha. A pessoa não está passando necessidade por culpa minha. A pessoa não está doente por culpa minha. Logo, a culpa não é minha, logo eu não me envolvo, logo eu não vou me envolver. Meus irmãos,
O meu chamado à igreja, por meio dessa palavra, é um chamado à missão. Nós, irmãos, qual é a postura do cristão diante de uma crise como esta? E aí a gente vê os cristãos politizando, ideologizando a crise, as mortes, ideologizando a dor das pessoas. Irmãos, nós como cristãos, nós não somos chamados, a igreja não é chamada a se posicionar politicamente diante desta crise, de crise nenhuma. A igreja não é chamada a se posicionar ideologicamente. A igreja, em primeiro lugar, ela pode se posicionar, óbvio, mas não é a principal missão dela. Irmãos, a verdadeira posição da igreja é, diante da crise, se perguntar qual é a minha missão diante desta crise. Não só dessa, mas de qualquer crise. Qual é a minha missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a minha missão como cristão diante dessa crise? Qual é a minha postura diante dessa crise? É isso que eu devo me perguntar. É isso que eu chamo a igreja a fazer. Qual é a tua missão? Como você pode amenizar a dor das pessoas? Como você pode amenizar a dor real de pessoas reais? Este é o chamado deste domingo, este é o chamado deste sermão, esse é o chamado do culto deste domingo. Irmãos, como Pilatos, nós estamos diante de Jesus, e o que vamos fazer diante dele? Que postura? Que decisão? O que eu faço com minhas decisões à luz da pessoa de Jesus? O que eu faço com o doente à luz da pessoa de Jesus? O que eu faço com o desempregado à luz da pessoa de Jesus? O que eu faço com quem está passando necessidade à luz da pessoa de Jesus? O que eu faço com a pessoa que está com as suas emoções caotizadas à luz da pessoa de Jesus? O que eu faço com as famílias preocupadas à luz da pessoa de Jesus? Irmãos, nós estamos diante de Jesus. Ele está diante de nós, nós estamos diante dele. Precisamos assumir todas as posturas à luz desse fato que nós estamos diante dele e nós somos um dos personagens da cruz de Cristo. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. E eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor Deus eterno, nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome, e a tua palavra, Senhor, a Escritura, ela foi lida, ela foi explicada, ela foi aplicada na vida das pessoas. Agora, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nós queremos aproveitar este momento, Senhor, para orarmos, Senhor, pelo nosso país, orar por essa situação toda, Senhor, que nós estamos vivendo. Talvez muitos que estão assistindo não foram atingidos com dores, com ansiedades, com necessidades, mas muitos à nossa volta foram. Senhor, muitos irmãos nossos, pelo Brasil afora, estão sendo atingidos com morte, com doença, com desemprego, com necessidade, até mesmo com fome. Senhor, nós pedimos a tua misericórdia, oramos pelo presidente, Senhor, oramos pelos governadores, oramos pelos prefeitos, oramos por cada cidade, Senhor, oramos pelos hospitais, oramos pelos médicos, por cada profissional de saúde, por cada pessoa que está envolvida em tratamento de saúde, Senhor, que está na linha de frente. Nós oramos por eles, até mesmo irmãos nossos, Senhor, que estão na linha de frente desta pandemia, nos hospitais, em postos, Senhor, que a tua boa mão seja com eles, que eles recebam graça, força, a ação da tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, também aqueles irmãos, aquelas famílias que foram atingidas nas suas finanças, estende a tua mão sobre eles, Pai, tenha misericórdia. Usa alguém, Senhor, usa alguém para levar amparo, usa a igreja, alguém, Senhor, para levar amparo, alguém que tenha mais condições, Senhor, que a igreja se desperte em compaixão, em misericórdia, em bondade, em benevolência caridosa, Senhor, para com essas pessoas. Que a igreja surja, que a igreja, Senhor,
surja como uma luz em meio às trevas, e o teu nome será glorificado, e o teu nome será exaltado, e o teu nome, Senhor, e o teu nome será exaltado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Graças a Deus, meus irmãos, que alegria, que satisfação nos traz o culto ao nosso Deus. Meus irmãos, quero dizer mais uma vez da nossa alegria, da nossa satisfação de domingo após domingo, ter todos vocês presentes neste culto, assistindo ao nosso culto. Nós na Capela Missional ainda levaremos um tempo ainda indeterminado até que voltemos aos nossos cultos presenciais. Enquanto isso, assista aos nossos cultos cada domingo, compartilhe os vídeos, assista no YouTube, convide ou mande para alguém assistir, e assim mais e mais pessoas serão edificadas com a palavra. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli 332, no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. Depois que voltarmos aos nossos cultos presenciais, todos serão convidados, ou todos são convidados a vir no domingo de manhã às 10 horas para cultuar a Deus conosco. Quero fazer mais uma vez o apelo que a cada irmão ajude alguém. Existem muitos necessitados e uma das maneiras que a gente tem para ajudar é doando uma cesta básica. Eu sei que cada irmão da capela, cada pessoa da capela e cada um que está assistindo pode fazer uma doação. Todos podem fazer. Eu quero pedir mais uma vez que a gente sensibilize nosso coração, use de compaixão e doe uma cesta básica e atenda e ajude alguém que está necessitando. E tem muitas outras formas de ajudar. Deus vai colocar no teu coração alguém para ajudar. Eu oro por isso, eu desejo muito isso, porque nós temos muitas pessoas que dependem de compaixão, dessa compaixão cristã, deste amor cristão, desta missão cristã, e assim o nome do Senhor será louvado, assim o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos orar nesse momento para encerrar nosso culto. Antes de encerrar nosso culto, eu quero convidar a todos para orar comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, oramos por cada pessoa que está nos assistindo, grandes, pequenos. Estende a tua boa mão, Senhor. Que a tua boa mão seja com todos. Que a tua graça seja com todos. Que a tua misericórdia alcance a todos. Senhor, que a tua mão de cuidado e de provisão alcance a todos. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Abençoa nossas crianças. Livra nossas crianças do mal. Livra do maligno. Livra, Senhor, os idosos do mal, livra do maligno, Senhor, guarda de doenças, guarda, Senhor, na pandemia, guarda, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada família, eu oro por cada irmão, cada irmã, cada um, Senhor, grandes, pequenos, casados, solteiros, que a tua mão seja com todos, que a tua graça seja com todos. Nos dá uma semana abençoada, uma semana com provisões, de acordo com a tua doce providência, Senhor. Que a tua boa mão seja com todos, mais uma vez eu te peço. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana debaixo da tua boa mão, debaixo da tua graça e da tua benevolência. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim do nosso culto, da nossa transmissão. Domingo que vem estaremos de volta. Convido a todos para que se preparem. No sábado já, para cultuar no domingo, às 10 da manhã, por meio da nossa transmissão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe, vamos na paz, fiquem em paz. Amém. Pra onde eu irei, pois só tu tens palavra de vida eterna. Sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou e sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável. Maravilhoso tu és.